Então, gente, no vídeo de hoje tem indicações de filmes de terror. Porque a gente acabou de sair aí, né, de uma semana de Halloween e finados, enfim. Então a gente resolveu aqui, um pouquinho atrasados, fazer umas indicações de uns filmes de terror pra vocês. Então, gente, minha indicação se chama tanatomorfose. O nome que dá título a esse filme é o termo técnico utilizado para descrever o processo de decomposição celular de um cadáver. E basicamente a história gira em torno de uma mulher que é uma artista plástica e que atualmente ela está trabalhando num busto assim que ela está esculpindo em casa, né? E a trama gira em torno dessa personagem que tem dois relacionamentos, né, com homens. E são relacionamentos casuais, né? Porque essa mulher é muito carente de afeto, né? Ela quer ser amada. No entanto, né, os homens que ela tem relacionamento são pessoas que estão mais interessadas em sexo, né, do que propriamente em amor, né, de algo mais sério, né? E esse tipo de relacionamento casual, sem um vínculo afetivo e tudo mais, né, acaba criando nela um processo de decomposição celular, que é o nome do termo desse filme, né, tanatomorfose, né. E cada relacionamento que ela vai tendo com os caras, né, cada caso que ela vai tendo, ela vai se decompondo, né, vai se putrefazendo, vai entrando naquele estado de cadavérico, né, ficando cada vez mais horrenda, e o filme tem essa vibe muito gore, né, puxado para um lado visceral, né, uma mulher que tá se corroendo, se decompondo pela falta de afeto, de amor, e o mais estranho e macabro desse filme, que mesmo ela estando naquele estado assim putrefato, ela continua tendo relações sexuais com esses caras, né. E é uma trama psicológica, né, que aborda um lance da falta de afetividade, de amor, e como isso decompõe, né, um ser humano ao estado de tanatomorfose, né, ao estado putrefato. Então, a minha primeira indicação vai ser praticamente sobre uma franquia, né, de filmes de terror, que é a franquia da Invocação do Mal. Tem 3 filmes que, na verdade, assim, eu indico mais o primeiro e o segundo. O terceiro não gostei tanto, mas enfim, a Invocação do Mal, esses filmes falam sobre um casal de investigadores sobrenaturais, o Ed, que é um exorcista, foi reconhecido pelo Vaticano, e a Lorraine Warren, né, no caso a Lorraine era uma médium, e enfim, no primeiro filme, eles, por exemplo, investigam um caso de uma família que está sendo assombrada por um espírito de uma bruxa satanista chamada Batseba, se não me engano, e ela possui a matriarca daquela família. Se passa, se não me engano, essa história acontece em 1970, 71, por aí, no início dos anos 70, e todos os casos, né, dos filmes dos Warren aconteceram de fato, que eles trabalharam muitos anos fazendo esse tipo de coisa, e eles não estão mais vivos, né, já morreram há muitos anos, mas até hoje existe lá onde eles moravam o museu, né, o Museu dos Warren, que é onde fica um objeto, né, que eles trouxeram de cada caso, eles acabaram trazendo um objeto e ficando lá. No segundo filme, que foi também um filme que eu achei muito bom, eles descobrem quem está causando os acontecimentos sobrenaturais numa casa, e quem estava causando os acontecimentos nessa casa era um demônio chamado Valak, né, que ele surge na forma de uma freira. E tem o terceiro também, né, fora os derivados, né, a gente tem aí o próprio filme da freira, a gente tem a Annabelle, tem 1 e 2, tem também a Maldição da Chorona. Então assim, quem tiver a fim de curtir filmes de terror e assim, um que tem alguma ligação com o outro, toda essa franquia, né, derivada, tem Invocação do Mal, os 3 filmes e mais esses outros filmes que são derivados, são muito interessantes. Então, gente, minha próxima indicação se chama You Won't Be Alone. É um filme que eu classifico como contemplativo, apesar dele ter essa temática de terror e também ter toda essa atmosfera de Halloween. Ele tem uma beleza intrínseca que, assim, é arrebatadora, né? E basicamente a história se passa no século XIX, tipo numa vila isolada e tudo mais, né? Aonde vai uma espécie de entidade que é chamada de a Devoradora de Lobos, né? E essa entidade, que seria uma bruxa, ela se alimenta de sangue humano, né? E ela chega nesse vilarejo isolado, e lá tem uma mãe, assim, fazendo seus afazeres, e tem um bebê recém-nascido, né? Tipo, num cantinho, lá num berçário feito de palha, né? E essa devoradora de lobos vai tomar o sangue dessa criança, né? Mas a mãe firma um pacto aí com essa bruxa e fala assim: espere, deixa ela crescer, deixa ela ver um pouco a vida, né? Pra
que quando ela estiver grande, você finalmente possa retornar e você tomará essa criança como sua serva, né? Aí o que acontece, né? A mãe, numa tentativa desesperada, né, de salvar a filha, ela coloca essa criança isolada, tipo numa caverna, né? E, enfim, essa criança passa toda a sua infância, adolescência, crescendo dentro daquela caverna, né? Isolada do mundo, né? E o único contato que essa criança tem com o mundo é com a mãe, né? Aí tem uma profundidade no aspecto filosófico, porque assim, essa criança começa a se perguntar o que há lá fora, né? Como é o mundo. E, enfim, é muito lindo esse pedaço, né? Lindo e ao mesmo tempo, assim, obscuro, né? Até o dia que essa menina finalmente menstrua, né? Quando ela chega à fase adulta, aí a bruxa vem cobrar, né? Aquilo que é devido, né? A bruxa retorna, entra nessa caverna, acaba matando a mãe. E uma coisa interessante é que essa bruxa devoradora de lobos, todas as pessoas que ela mata e bebe o sangue, ela consegue assumir a forma, sabe? Ela é uma espécie de metamorfo, né? Ela mata a mãe, assume a forma da mãe e começa a educar, né, essa garota, né? E essa garota também é transformada numa devoradora de lobos, né? Essa bruxa faz lá um ritual, né, que é de praxe e tudo mais, né? Converte ela numa devoradora de lobos, tira ela da caverna e começa a apresentar o mundo, né? E, assim, é extremamente contemplativo, né? Você vendo uma pessoa saindo da caverna pela primeira vez, vendo as árvores, a paisagem, vendo o mundo, né? Ela aprendendo como é o mundo, né? Você vê a inocência, depois você vê essa menina perdendo a inocência, perdendo a ingenuidade, né? Até um ponto que ela resolve seguir a vida por ela mesma, né? Ela abandona a bruxa e, enfim, assume forma de outras pessoas, né? Começa a seguir o seu próprio mundo. E é uma trama que envolve tantos elementos, assim, de uma perspectiva filosófica, né? De profundidades existenciais que eu super recomendo, né? É isso. Então, a minha próxima indicação é o filme A Bruxa. Esse filme, ele se passa no século XVII. E é sobre uma família de peregrinos puritanos, né? Uma família que é expulsa da comunidade onde eles viviam, né? Sob a acusação de envolvimento com algum tipo de feitiçaria. E isso era resultado exatamente do fanatismo religioso daquela comunidade, né? Daquelas pessoas. Então, assim, a família acaba tendo que sair dali e eles se mudam para uma região próxima a uma floresta. Essa floresta, para onde eles foram morar perto, as pessoas acreditavam que havia uma bruxa naquela floresta, né? E só que eles não tinham para onde ir, então eles acabaram morando ali. No início estava tudo ok, mas aí, depois de um tempo, né, o bebê da família acaba sumindo, desaparecendo do nada, justamente quando ele estava aos cuidados da filha mais velha, que era a Tomazin. E essa menina acaba sendo acusada, inclusive até por desconfiança da própria família, de ter sido, ela é acusada de bruxaria, de ser uma bruxa, e que ela teria levado a criança, enfim. Então o filme fica criando essa tensão o tempo todo, né? A tensão entre a família, tensão entre a relação que existe ali, o que existe naquela floresta. Então você fica naquela coisa de se o mal, ele existe na floresta realmente, se o mal vem de fora, se tá ali entre eles, tudo isso acaba sendo resultado de uma histeria religiosa, enfim, e você fica naquela expectativa do que vai acontecer, rola um terror psicológico aí, e é um filme bem interessante, assim, não é um filme super rápido, é um filme um pouquinho lento, mas se der atenção, você vai gostar do filme, acho que também vale muito a pena. Então, gente, pra variar um pouco, minha próxima indicação é uma animação. O nome dela é Asura. É um anime lançado em 2012 que está ambientado dentro do período do shogunato do Japão, né? Conta a história de um vilarejo que é assolado por catástrofes naturais e que acaba levando os seres humanos que moravam ali a cometerem atos hediondos, né? No caso, o canibalismo. E, enfim, a história em si vai girar em torno de um sobrevivente dessa catástrofe, né? Que é uma criança que desconhece completamente os critérios de julgamento, né, de uma sociedade comum, né? Ele não tem aquele senso de moral de saber o que é certo e o que é errado, né? Ele é apenas um sobrevivente. Ele mata seres humanos e come eles para poder sobreviver, né?
E durante essa animação é apresentado um monge budista, né? Que acaba se encontrando com esse garoto e vendo o estado de decadência que ele está, né? Acaba empregando para ele os ensinamentos de Buda, né? Passando todo aquele conhecimento de autoaprimoramento, né? Através de ensinamentos que vão fazer o garoto tomar percepção das coisas que ele tá cometendo de errado, né? Das coisas hediondas, né? Que ele faz, né? E é um anime muito lindo que narra essa perspectiva existencial humana e como os seres humanos têm a capacidade de ascensão, né? De sair de um estado deplorável e alcançar a iluminação, né? A minha próxima indicação é o filme O Exorcismo de Emily Rose. Esse filme é baseado numa história real de uma jovem alemã e no filme a gente vê aí a história de uma jovem católica que ela sai da área rural, né, da zona rural e vai para a cidade para estudar numa universidade. Quando ela chega lá, depois de uns dias, ela conhecendo tudo, ela, no alojamento, ela sofre uma alucinação e aí ela perde a consciência. Então, ela é diagnosticada pelos médicos com epilepsia e psicose. Mas a igreja reconhece o caso dela seria, na verdade, um caso de possessão, né? De possessão demoníaca. Então, a igreja opta por fazer um exorcismo. Só que assim, a sessão de exorcismo não sai como planejado. E a Emily acaba morrendo nessa sessão. O padre da paróquia, né? Que a família dela pertencia e que fez a sessão de exorcismo, é acusado a partir daí de assassinato, né? E aí que o filme começa, porque na verdade o filme é sobre isso, né? Sobre o julgamento desse padre que fez o exorcismo da Emily, que levou à morte dela. E na verdade a personagem principal não chega a ser a própria Emily, mas sim a advogada que vai defender esse padre, que ela é uma pessoa assim, ela é ateia. E várias coisas acontecem com ela nesse período em que ela tá tentando ajudar o padre, né, a provar a sua inocência em relação à morte da menina. E assim, durante o julgamento, durante toda a história, a gente tem flashbacks, né, das cenas do que acontece com a personagem, né, com a Emily, né, sobre o exorcismo. Assim, a gente tem flashbacks assim de várias perspectivas. Então, é um filme muito interessante, muito legal, assim, é um filme de terror mesmo, pra você ver aí à noite, de madrugada, se tiver coragem, vale muito a pena. Então, gente, minha última indicação se chama Irreversível. Irreversível é um filme do diretor Noé Gaspar. Quem conhece esse nome sabe que ali é verdade nua e crua, cuspida na sua cara. E basicamente esse filme conta uma história brutal, né, de uma mulher que é estrupada. E assim, as imagens são mostradas na cara dura, cenas extremamente fortes. Depois disso, inicia-se uma busca de vingança do namorado junto com um amigo atrás do homem que molestou a mulher, né? E é uma busca implacável por vingança. E o filme tem a cronologia inversa. Ele se passa de trás pra frente. E, enfim, é um filme extremamente pesado que fala sobre o estado irreversível da sociedade, né? No que diz respeito a essas calamidades que ainda acontecem, né, no mundo hoje em dia. E essa é a última recomendação. Veja quem aguentar. A minha última indicação é O Nevoeiro. É um filme que é uma adaptação de uma obra do Stephen King. Nesse filme, depois de uma tempestade, assim, numa cidadezinha do interior mesmo, né, aparece um imenso nevoeiro. E esse nevoeiro vai se aproximando dessa cidadezinha, né. A população fica assustada porque não sabe o que é, se é uma tempestade, né, enfim. E muitos saem das suas casas e vão até o centro da cidade para poder buscar mantimentos e ficarem em casa. E aí que tudo acontece, porque de repente algumas pessoas estão dentro do mercado principal da cidade e aí de repente um homem entra ali nesse mercado cheio de ferimentos e ele entra dizendo que foi atacado por alguma coisa que estava naquela névoa que está se aproximando da cidade. E a partir daí a história ocorre basicamente dentro desse mercado, né, porque as pessoas ficam presas ali, né, a névoa se aproxima, toma conta e as pessoas percebem que realmente tem alguma coisa estranha nessa névoa, né. Então, assim, as pessoas começam a perceber que está tentando inclusive entrar ali nesse mercado e que eles estão percebendo que são coisas realmente perigosas, né, na verdade são monstros. E assim, tem toda uma tensão aí no ar nesse filme. Eu acho ele muito interessante porque não é só o medo ali que se instaura, né, é um suspense, é um medo e é bem coisa do Stephen King mesmo, né, e não é só o medo assim do que tá lá fora, sabe, que eles sabem que se saírem eles podem não sobreviver porque eles não sabem nem exatamente o que tem lá fora. Eles começam a ver algumas coisas, né, algumas partes desses monstros, mas eles não têm noção real do que é e
da quantidade, né? Mas a tensão também se instaura ali dentro, porque o medo, ele tá do que tá lá fora, mas ele também começa a surgir ali dentro, porque as pessoas que estão ali dentro são pessoas muito diferentes, então elas acabam também sendo fonte de medo pros outros, uns pros outros, porque uns querem sair, outros ficam achando que aquilo ali é coisa do juízo final, enfim. Então, assim, o medo, ele tá lá fora, mas ele também tá ali dentro. Então, assim, como se salvar nessa situação, né? Essa é a grande questão ali desse filme. O medo tá lá fora, será que eles saem pra tentar enfrentar o que tá lá fora? E ali dentro também as coisas não estão ficando bem, né? Eles também estão tendo problemas ali dentro. Então, o que fazer? Essa é a grande questão, essa é a grande tensão de toda a história. E eu aconselho assim porque tem um final bem interessante.